Saudações a todos que nos ouvem, mais uma vez reunidos para a nossa palestra semanal, estudando juntos a doutrina espírita, princípios codificados por Allan Kardec. Mais uma vez vamos refletir no tema obsessão. E por que compreender a obsessão? Porque esse processo acontece com todos nós e por isso é muito importante compreendermos esse tema, entendermos como acontece esta influenciação e também nos fortalece na prática e educação da mediunidade. A maioria dos centros espíritas possuem as reuniões de desobsessão, onde todos nós recebemos esclarecimentos e tratamento. Para que possamos realmente ajudar nesse trabalho, precisamos compreender como essas influências acontecem. O que é obsessão? Nós encontramos no Livro dos Médiuns, capítulo 23, que fala da obsessão. Colocações importantíssimas. Então, a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo, desde a simples influência moral até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, é uma ação persistente que um espírito inferior exerce sobre uma pessoa. Começa com um processo simples e pode se agravar para um estado ali de fascinação e depois de subjugação. Na grande maioria, essa situação vem do passado. De um lado, o cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido, magoado, injustiçado, e do outro, o devedor, trazendo impresso no seu perispírito, as matrizes da culpa, do remorso ou do ódio, que não se extinguiu. Ou pode ser também uma situação desenvolvida na presente encarnação. Então, dependendo das escolhas, da sintonia que eu estou desenvolvendo no presente, eu posso criar uma situação de um processo de influência negativa. Mas o que é mais importante lembrarmos que sempre é um processo bilateral, que não existem vítimas. Eu não estou sendo influenciado negativamente sem ter uma razão. Eu abro brechas. Eu tenho essa questão da sintonia, do sentimento que atrai esse espírito e permite que a sua influência atue sobre mim. Lembre-se sempre disso, né? Porque nós temos a tendência de culpar os espíritos que estão nos fazendo mal, mas esquecemos que isto não acontece se estivermos bem e não permitir que esta influência atue sobre o nosso pensamento. Então, a responsabilidade, a ligação também é nossa. Estamos abrindo o campo magnético para que isso aconteça. Somente existe obsessão porque há espíritos endividados, criaturas que se procuram através dos tempos para acertar os débitos do passado. Então, somos espíritos milenares, trazemos uma bagagem de erros e sempre reencarnamos para nos modificar para melhor, combater, ficam as imperfeições ali do passado, os débitos que a gente vai consertando à medida que nós vamos nos esclarecendo e nos transformando moralmente.
Então, o encarnado, ele conduz em si os fatores preponderantes, ou seja, os débitos morais a resgatar, né? E que facultam esta alienação. Então, se existe a obsessão, é porque existe ainda inferioridade em nós. Somos espíritos com uma bagagem de erros e de sombras que vimos cultivando em sucessivas encarnações. E a doutrina espírita, ela nos oferece meios para compreender, né, e superar tudo isso. E como acontecem essas influenciações? Através de nossos pensamentos e atitudes viciosas, nossas imperfeições morais, fatores predisponentes, causas kármicas, facilitam a aproximação dos obsessores. Ficam observando o momento propício para a efetivação da sintonia completa que almejam. É lembrarmos, né, que estamos em constante relação com o mundo espiritual. Então, existem os bons que nos acompanham, nos protegem, tentam nos intuir, mas existem também esses inferiores que nos acompanham, nossos obsessores do passado, e eles ficam o tempo todo nos observando, tentando nos influenciar negativamente, e quando damos abertura, é o momento propício para que eles atuem mais intensamente, criando situações na nossa vida. Então, o segredo está no orar e vigiar, né? Observar os nossos pensamentos, sentimentos, comportamento. E aí ele vai falar sobre a invigilância, que é neste momento da invigilância que infelizmente todos nós temos, um dia lá que nós não estamos muito bem, estamos nervosos, desanimados, tristes, angustiados, ansiosos, né? E são nesses momentos que a porta se abre, facilitando a incursão de pensamentos estranhos. Então, o segredo está em estarmos atentos, buscando equilíbrio, a nossa transformação moral, fazendo a prece. Alguns exemplos desses estados emocionais que propiciam essas influências são revolta, ódio, insatisfação, depressão, tristeza, desânimo, pessimismo, medo, ciúme, egoísmo, ociosidade, irritação, impaciência, maledicência, calúnia, desregramentos sexuais, viciações como fumo, álcool e outras drogas. Então são muitos, né? Muitos sentimentos, atitudes, viciações que trazemos, e um momento de invigilância desses, né, pode ocasionar sérios problemas para nós, se este for um instante que o obsessor tentar conseguir a sintonia de que necessita para levar avante os seus planos. Quando sentimos, né, tudo isso aqui que nós relatamos, não quer dizer que já estamos obsediados, né, porque todos nós temos momentos infelizes, que temos algum desses sentimentos em determinado dia, mas quando tivermos alguma sensação dessas, a gente tem que lembrar de combater. O sentir não tem como evitar, porque ainda somos imperfeitos. Então vamos sentir. Tem dia que eu vou estar triste, tem dia que eu vou estar ansioso, irritado, insatisfeito. Só que eu tenho que estar observando e combatendo esses sentimentos, porque eles podem ser utilizados por esses espíritos para iniciar um processo obsessivo. Se essas atitudes se tornam constantes, se deixamos crescer em nossos pensamentos, aí que está o perigo. Então é quando eu deixo isso
ficar ali no meu coração por muito tempo. Então, qualquer ideia fixa negativa é sempre um sinal de alarme. Então, quando esses sentimentos, pensamentos difíceis ficam insistindo em permanecer em nós, aí é o momento que nós temos que prestar atenção e orar. Vigiai e orai. Lembremos desse alerta, né, do nosso Mestre Jesus. E lembrar que o obsessor é um irmão, a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação, né? Então é aquilo que já foi mencionado, não somos vítimas. Se esse espírito infeliz nos persegue, é porque nós fizemos algo de errado para ele não nos perdoou. Então nós temos que entender isso e orar por ele, buscar a nossa transformação, trabalhar os sentimentos que trazemos, porque o nosso comportamento, o conteúdo moral, sentimentos que trazemos, nos mostram quem fomos e quem somos. Então nós temos na presente encarnação que trabalhar isso. E assim nos modificando, colocando coisas boas, né, em nossos pensamentos, seguindo o Evangelho, combatendo aí o egoísmo, orgulho e a vaidade, estaremos nos tratando e auxiliando também esses espíritos a nos perdoarem. Esse é o caminho. Então, somente com muito amor e nossa transformação moral é que conseguiremos reverter esse processo. Muitos perguntam, né? Mas como é que nós vamos cortar essa influenciação? Eu quero que afaste esse espírito de mim, mas não existe fórmula mágica. Podemos ir ao centro, participar da sessão de obsessão, tomar os passes, mas se eu não buscar a minha transformação moral, combater os sentimentos, equilibrar o meu campo magnético, a sintonia, eles vão continuar atuando sobre nós e provocando as situações. Então, temos que nos modificar e nos fortalecer. Esse é o caminho. Nós temos algumas colocações do médium Divaldo Pereira Franco, de um texto onde ele coloca alguns itens que ele chamou de estratégias mentais. É muito interessante, para que a gente coloque em prática no dia a dia e vai nos ajudar. Vamos lá. Pense sempre de forma positiva. Toda vez que um pensamento negativo vier à sua cabeça, troque por outro melhor. Então ele vai dar um roteiro de prática assim, mais objetiva e prática mesmo, né, do dia a dia. Pense sempre de forma positiva. Então, quando tiver um pensamento negativo, troque por outro melhor. Isso tem que ser ali na hora. Nós não podemos acolher nenhum pensamento negativo e ficar martelando aquilo na nossa cabeça, não. Ideia negativa não faz bem para ninguém e não é de um espírito de luz. Então é combater, ou é algo que está nascendo do meu coração, que sempre começa do meu próprio pensamento e que é ampliado por espíritos inferiores. Então eu tenho que combater logo em seguida. Para que isso aconteça, é preciso muita disciplina, né? Nós não adquirimos essa condição do dia para a noite. É assim como um atleta, né? Temos que treinar bastante. Então não é de um dia para o outro que eu vou conseguir mudar o meu pensamento tão rápido, mas é um exercício. Eu começo, vou treinando, vai chegar uma hora que eu vou ficar bem esperto com relação a isso, né? E não vou agasalhar esses pensamentos ruins. Podem passar pelo meu pensamento, ficar por alguns minutos, mas em seguida eu já vou sair fora dessa sintonia negativa, né? É um treino.
Terceiro item que ele fala ser muito importante: não reclame. Quando reclamamos, tal qual um imã, você atrai para si espíritos na mesma condição. Então, nós temos que combater a lamentação e a insatisfação. Dois sentimentos muito negativos, né? Se nós entramos nessa sintonia de estarmos reclamando, insatisfeitos, lamentando, com certeza nós vamos abrir um campo magnético negativo. Então, por mais que esteja difícil a situação das nossas vidas, peçamos a Deus a coragem que acalme o nosso coração e que o nosso diálogo, em vez de lamentar, né, reclamar, é pedir a Deus a força, a coragem e a compreensão de tudo que nós estamos passando. Sentimento de culpa. Quando ficamos nos punindo, abrimos a porta para uma influência negativa. Então, a culpa, a irritação também nos envenena, né, o coração. Então, nós temos que buscar a serenidade. Então, quando sentimos que vamos ficar nervoso, façamos a prece, busquemos nos acalmar. O conselho de Emmanuel para o Chico, né? Tomemos um golinho de água, devagarinho, põe água na boca, respira, e aí passa aquele momento, né? Do nervosismo, de irritação, e mais ali tranquilos a gente consegue controlar as nossas atitudes, as nossas palavras. Viva o presente, o aqui e agora. Isso é muito importante, né? Porque as aflições às vezes vêm do passado, dos erros cometidos, do arrependimento, do que fizemos de errado, que não dá para consertar, ou do futuro, que a gente sofre antes de acontecer as situações, né? Os dois nos trazem aflições. A gente não pode ver nem o passado e nem o futuro. É o presente, o agora. Tá, errei. O que eu posso fazer agora para mudar tudo isso? O que eu tenho que buscar, modificar? Quem eu tenho que ajudar? O que eu posso corrigir? É a frase do Chico, né? Que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. A gente não pode ficar ligado às situações do passado, já foi. Observe o presente, esteja atento às situações que a vida te apresenta agora e lute para fazer o melhor. E aí o seu futuro será mais tranquilo, com certeza, a lei de causa e efeito, certo? Então, viva o presente. Não perca tempo com melindres e preocupações desnecessárias, né? Esse é um ponto tão difícil para nós, né? Porque nós temos o ambiente familiar, o trabalho, o próprio ambiente na casa espírita. São muitas pessoas convivendo juntos, diferentes comportamentos. Então a gente, pelo orgulho, né? Egoísmo, vaidade, a gente se perde em melindres, insatisfações, tantas preocupações desnecessárias, né, que não deveríamos cultivar e guardar em nossos corações. Então estejamos atentos a tudo isso, façamos a nossa parte, não esperemos dos outros a modificação. Busque você ter um comportamento saudável diante de todas as situações que a vida lhe apresentar. O que podemos fazer no nosso dia a dia que nos ajudam a buscar tranquilidade e serenidade? Porque esse é o caminho, né? Buscar paz no coração, tranquilidade, serenidade. Então a gente precisa alimentar nossa alma com coisas boas, né? É a prece, comunicação com o plano superior que nos propicia toda aquela troca fluídica tão importante e necessária para nos fortalecermos, leituras edificantes, o Evangelho, muito importante. Essa leitura nos relembra
a nossa conduta como deve ser. Então, diariamente, realizarmos nos faz lembrar, né? Precisamos estar lembrando sempre dos ensinamentos de Jesus. Observe mais a natureza em todos os sentidos, né? As flores, as árvores, o sol, os animais. Ali encontramos Deus e a natureza nos traz muito conforto, muitos ensinamentos. Ouça uma boa música, combata o comodismo, a ociosidade, isso nos paralisa, né? Que o nosso dia possa ser útil, porque isso nos faz bem, sentirmos úteis, isso nos traz alegria no coração. Acredita em si, né? Nós temos que acreditar em nós, temos o potencial divino em nós, e tudo é possível para aquele que crê. Descomplicar tudo, nós complicamos demais, né? Temos que buscar serenidade. São esses os conselhos do Divaldo Pereira Franco. E fica aqui a reflexão dessa noite. Espero que tenha sido útil. Compartilhem essas informações e continuemos firmes, né? Buscando as leituras edificantes, o aprendizado para combater em nós essas imperfeições. Deus está a nos amparar a todos, mas o esforço é individual de cada um. E todos podem alcançar. O que nos falta, como sempre nos falam os Espíritos, é boa vontade, determinação, perseverança. Então peçamos a Deus o amparo e façamos o esforço. Que Deus abençoe a cada um. Tenha uma boa semana. Olá, como estão todos? Então, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos na busca do conhecimento necessário a cada um de nós. Obrigado, Deus, nosso Pai, por essa abençoada oportunidade. A Jesus, Frei Fabiano, amigo querido, e a todos os nossos amigos espirituais que nos amparam na nossa caminhada, estão sempre nos auxiliando. Deixemos a nossa gratidão. Então vamos dar início à nossa reunião, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus e agradecendo sempre, pois aqui estarmos, nesta encarnação, tendo a oportunidade de buscar esse conhecimento na doutrina espírita, é com muito amor e muita misericórdia de Deus, nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentações e em novos erros, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, eu trouxe uma mensagem do livro Bastidores da Mediunidade, do capítulo 1, Compromisso Mediúnico. Tá? Então, nós estudamos, né, temos o conhecimento da importância da mediunidade, né, de estarmos aqui podendo trabalhar esse empréstimo que nos foi concedido por Deus, que é a mediunidade, né, uma bênção. Quantos esclarecimentos, quantas reconciliações, quantas oportunidades nós temos através da mediunidade, tá? E para nós estarmos aqui, tendo essa oportunidade de trabalhar, de vivenciar, né? Porque médiums
somos todos nós, né? Todos nós somos espíritos reencarnados, né? E por si só, nós já temos esse contato com a espiritualidade, né? Nós somos intuídos, né? Então vivemos intensamente esse contato com o plano espiritual. Porém, aqueles que têm uma necessidade, né? Uma oportunidade de poder vivenciar mais intensamente esse contato, que é a questão da mediunidade ostensiva, ou seja, aquela mediunidade de trabalho, né? E aí nós temos várias vertentes dentro dessa mediunidade, seja psicofonia, psicografia, a visão, enfim. E Kardec traz isso muito bem explicado ali no livro dos médiuns, tá? Então fica aí uma dica de estudo para todos nós. É imprescindível, né? Necessário nós estudarmos o livro dos médiuns para termos uma compreensão maior sobre essa questão da mediunidade, tá? E aí nós temos aqui essa história, né, que traz a questão de antes de nós reencarnarmos, né, de todo um trabalho que é feito ali na espiritualidade, né, um esclarecimento dentro de uma programação para que possamos viver mais intensamente essa mediunidade. E é justamente o que esse texto nos traz. É uma mensagem de um benfeitor espiritual, né, onde ele está falando um pouco aqueles espíritos que iriam reencarnar ali com essa possibilidade, né, de poder desenvolver e trabalhar essa mediunidade, né, e traz pontos bem importantes para que a gente possa se atentar, ok? Então vamos lá. Compromisso mediúnico. O benfeitor espiritual ocupou a singela tribuna à sua voz, doce e mansa, e se preparava para ecoar entre o grupo que aguardava a reencarnação. Então, um grupo que aguardava a reencarnação. De olhos vivos e sentimento sincero, desejou paz a todos. Então ele deu início ali a uma palestra, enfim, a trazer orientações importantes a um grupo que aguardava reencarnar. Então, de olhos vivos e sentimento sincero, desejou paz a todos, dizendo: a lei sempre vem ao nosso encontro, e o amor divino nos concede a dádiva do progresso, conquistado pelo nosso próprio esforço. Todos somos carentes da misericórdia divina, pois que trazemos inúmeros débitos do passado, e a reencarnação é a oportunidade valorosa de crescimento. Tá? Então, tem essa questão da programação. Por quê? Todos nós trazemos débitos do passado, ou seja, situações que precisamos reaver em algum momento. E essas situações, elas nos são postas quando nós temos possibilidades e o entendimento para lidar com elas. Tá? Então, jamais acontecerá algo que nós não tenhamos condições de vivenciar aquilo, de superar, de trabalhar, dentro de uma programação que é feita antes de nós aqui estarmos, ok? E nós aqui estando, a gente não pode se esquecer desse amparo, dessa ajuda, daqueles amigos que se comprometeram. E tem um especialmente que vai estar sempre ali olhando por nós, que seria o nosso protetor, o nosso anjo da guarda, enfim. Há muitas denominações também. Mas sabemos que é um espírito que ele tem uma programação ali junto de nós. Lógico que nós temos mais amigos, né? Dentro dessas encarnações também tivemos muitas experiências, né? Trouxemos tantos outros, tá? Mas trazemos também esses débitos. E nós temos essa oportunidade de rever essas situações. Isso é muito importante, né? Porque a gente, vamos refletir agora todos. Porque a gente não pode simplesmente seguir adiante, sem que tenha alguma coisa ali que a gente tenha deixado. Então é a mesma coisa, né? Enfim, não é a mesma coisa, mas algo parecido se nós, cursando ali o nosso ano letivo, enfim, na escola, passarmos de uma série para outra. Então, se chega ali no fim do ano, a gente não consegue atingir aquela nota necessária, é necessário que façamos uma recuperação ali, uma prova, para ver se a gente está apto a seguir a caminhada. Então, de uma forma grosseira,
É mais ou menos o que acontece conosco, tá? Então, se nós deixarmos situações a serem revistas, é necessário que em algum momento a gente precise, né, rever, trabalhar isso, vivenciar isso de alguma forma, tá? Então, é o que ele acaba falando, débitos do passado. Mas para que a gente possa viver, passar, a gente tem um preparo, tem um amparo para que a gente possa conseguir, tá? E a encarnação vem diretamente ligada a isso, porque é uma nova oportunidade. Reencarnarmos, a própria palavra diz, reencarnarmos, ou seja, revermos, reiniciarmos, né? Uma nova busca. Contudo, a justiça do Pai concede aos seres humanos a mediunidade como um dos mecanismos para atingirem a evolução espiritual. Tá? Com certeza, isso é muito importante. Em breve, todos vocês estarão de volta à Terra, levando na bagagem a programação de serem intermediários do mundo espiritual e material. Sérgio, a própria palavra diz médium, intermédium, elo de ligação. Tá? Poderão consolar corações, reerguer espíritos doentes, aprender com os necessitados, socorrer os obsidiados, praticar a caridade e com isso doar os primeiros passos para a reabilitação ante a lei. Então, quantas oportunidades nós temos, né? Quantos encontros nós temos, né? De podermos vivenciar mais intensamente as nossas necessidades, trabalhar os nossos sentimentos e experimentar ali o contato com o amor, né? Esse sentimento tão sublime que nós ainda buscamos uma compreensão sobre o que isso significa para nós, mas está tudo aí ao nosso dispor, tá? O Cristo é nosso grande mentor e os acompanhará, desde que permaneçam com os propósitos nobres de recuperar o tempo perdido e servir aos irmãos em humanidade, colaborando assim na obra de criação. Com certeza, né? Aquilo que eu comentei, o amparo, né? Então, para nós vivenciarmos uma experiência tão intensa, né? Uma oportunidade tão abençoada, através da mediunidade, com certeza a gente tem um amparo, uma proteção, para que a gente possa trabalhar, né? Essa mediunidade, ela vai sendo desenvolvida conosco, né? Quando nós temos essa oportunidade de vivenciar um trabalho mais intenso. Como a gente pode vivenciar isso? Através de um estudo, através de um preparo, né? Através das vivências mediúnicas, que são as oportunidades que nós temos. Seja o trabalho de uma mediunidade mais intensa ali, mais intensiva, ou através dos estudos da doutrina espírita, esse conhecimento que a gente vai trazendo, esse vai sendo aquilo que vai estar sempre conosco, que vai sempre nos auxiliar. Tá? Tem uma passagem do Evangelho que fala sobre a verdadeira propriedade, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente vivencia, tudo aquilo que a gente adquire através do conhecimento vai ficar conosco e com certeza nos auxiliará em algum momento da nossa caminhada evolutiva. A mediunidade é coisa santa e deve ser praticada com os sentimentos mais puros e nobres que guardamos no templo do coração. Com certeza, né? É um empréstimo, lembrando que isso é um empréstimo que Deus nos concede, né? E aí, como que nós estamos agindo perante esse empréstimo que nos está sendo concedido? Será que nós estamos cuidando bem, fazendo com que cresça, que evolua, que se melhore, né? Então, a gente tem que cuidar, né? Assim como nossa vida, né? A nossa matéria. Então, tudo que Deus nos concede é um empréstimo. Como temos que ser gratos, não é, pessoal? Como temos que ser gratos de estarmos aqui. Jamais se esqueçam de que o Espiritismo é a luz que abriu os caminhos para as manifestações espirituais disciplinadas e produtivas, né? O conhecimento que vem a fortalecer essa caminhada, engrandecer, né? Nos auxilia e muito. Allan Kardec, o mensageiro da terceira revelação, se deve cuidadosa
paciente e metodicamente na pesquisa, se deteve, cuidadosa, paciente e metodicamente na pesquisa, estudo e análise dos fenômenos da fenomenologia mediúnica, para que os médiuns atuem com segurança e conhecimento. Por isso que é importante os livros da codificação, que ali trazem bases seguras para que a gente possa compreender a doutrina, compreender a mediunidade. Tá? É a questão da fé esclarecida. Se esclareça referente àquilo que você tem a oportunidade de poder adentrar, a todo esse campo vasto aí de ensinamentos, mas que não seja simplesmente algo que tenha que ser aceito, muito pelo contrário, algo que tenha que ser raciocinado, algo que tenha que ser refletido, e assim nós vamos fortalecendo o nosso conhecer. Juntamente com a disposição mediúnica, não se esqueçam de zelar sempre pelo estudo constante da doutrina dos espíritos, sendo fiéis às bases doutrinárias, repelindo todos e quaisquer modismos, que são aniquilados com os primeiros raios da razão. Dediquem-se à prática do bem e amor ao próximo com Jesus e Kardec, ou seja, caridade, tá? E a importância do estudo, para que a gente possa evitar situações que venham ali nos tirar ali daquele caminho, ou enfim, trazer conclusões que não sejam verdadeiras. Então, esclarecimento através dos estudos, através desse material rico que nós temos na doutrina. Avante, companheiros, o momento é de preparo para o trabalho. O Senhor lança a bênção sobre todos que buscam o bem. Ante as dificuldades, jamais desanimem, pois ser intermediário dos espíritos é carregar consigo valorosa ferramenta que se coloca em trabalho cristão. Então, vivenciar, caminhar sempre, Nesse caminho não significa que sempre tudo irá dar certo, Há situações ali que vão fazer com que a gente seja mais perseverante, que a gente acredite, que a gente exercite a nossa fé, o nosso acreditar em tudo isso que nos está sendo ali possibilitado, para que a gente possa superar. E lembrando que a gente jamais vai estar só, A gente sempre vai estar amparado, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, quando esses obstáculos acontecerem, vamos nos fortalecer, vamos buscar seguir a nossa caminhada, nos erguer, e vamos em frente. Lembrando que nós somos aprendizes, todos nós, estamos aqui aprendendo. Então, a gente vai errar muito, a gente vai acertar, mas o importante é nós seguirmos em frente, tá? Se tiver dúvida, é muito importante esse esclarecimento, A casa oferece grupos de estudos, que vão ali adentrando mais essas questões da mediunidade, que durante a palestra, por ser ali um tempo curto, a gente não consegue ter um contato mais intenso, falar muitas coisas, apesar de ser muito importante levar muitos ensinamentos, mas os grupos de estudo são muito importantes, tá? Então, esse conhecimento ele vai fortalecer, ele só vai fortalecer. E pode ter certeza que quando a gente precisar de algo que a gente já tenha visto, ouvido, enfim, pensado ali, refletido, vai vir à tona para nos auxiliar em nossa mente, ok? Então, vamos fazer a nossa parte, para que a gente possa ter forças para seguir a nossa caminhada. Não esperem do mundo compreensão e gratidão. Não esperem as glórias, evitem os elogios, afastem-se da vaidade, cultivem a humildade, suportando com resignação as chagas do preconceito e da incompreensão. Tá? Então, é aquilo que nós temos que fazer. Quem somos, Nós somos pequenos aprendizes, e graças a Deus por essa abençoada oportunidade. Então, sempre se colocando na posição de aprendiz que somos todos nós. Todos nós estamos aqui para aprender, uns com os outros, Aí nós vamos lapidando os nossos sentimentos, refletindo sobre tudo que acontece ao nosso redor. Então, essa questão da humildade, nós temos que buscar sempre,
pois essa humildade vai nos colocar sempre na nossa verdadeira condição, que é de sermos aprendizes. Ok, pessoal? Então, isso é muito importante, tá? Fugir da vaidade, dos elogios, saber que todos nós somos aprendizes. Espelhados no Mestre, aceitemos o compromisso, testemunhemos o amor, renunciemos a nós mesmos, peguemos a nossa cruz e sigamos o Cristo. Então, com certeza, a gente tem que fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, vivenciar tudo que nós estamos passando nesse momento como oportunidades de aprendizado. Buscar sempre o bem, atraindo sentimentos bons, energias boas, coisas boas para nós. É isso que nos cabe. E reiniciarmos quando assim acharmos que devemos, depois de um erro, que vamos cometer. Nós somos espíritos ainda cambaleantes, vamos dizer assim. Acertamos e erramos, mas nós vamos seguir em frente, vamos continuar a nossa caminhada. Com certeza essa questão da mediunidade, ela vem para somar, ela vem para nos ajudar. Então, espero que tenham gostado. Vamos refletir muito sobre tudo que Deus nos concede nesse momento. Não pensar no ontem, nem no amanhã, mas pensar apenas nesse momento, no hoje. E aí veremos quantas graças, quanto amor que nos envolve, quantas oportunidades de superação, quantas oportunidades de poder compartilhar momentos bons e alegres nós já passamos. E assim isso vai nos fortalecendo para o nosso amanhã. Tá ok? Então, vamos refletir sobre todo esse amor de Deus para conosco. E com certeza, estarmos reencarnados é uma bênção. Estarmos aqui, vivenciando, aprendendo a amar, amando, agradecendo, nos reerguendo, tudo são oportunidades. As dificuldades são passageiras, assim como os bons momentos também vêm e vão. E nós seguimos o nosso caminho. Como nos superamos e nos fortalecemos depois de passar obstáculos, e quanta alegria sentimos de compartilhar bons momentos com aqueles que nós amamos. Assim somos nós, vivenciando experiências. É isso aí, pessoal. Então vamos encerrar. Agradecer sempre todo esse amparo, esse amor, e pedir que o nosso Pai amoroso nos fortaleça para que a gente possa seguir essa caminhada na doutrina, na mediunidade, nas nossas vidas, nas nossas famílias, onde quer que estejamos, que tenhamos força e coragem para seguirmos adiante. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e em novos erros, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus.